Números 30, versículo 1. E Moisés falou aos cabeças das tribos a respeito dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Se um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra, fará segundo tudo o que saiu de sua boca. Esses versículos quer dizer que ninguém era obrigado a fazer votos, mas qualquer homem que fizesse um voto ou juramento ao Senhor era obrigado a cumprir seus compromissos. Os votos envolviam um ato verbal de compromisso com uma tarefa ou com a consagração de si mesmo ou de alguma propriedade ao Senhor. Os votos orais eram tão comprometedores quanto os documentos escritos formais. Quebrar um voto em que o nome de Deus tivesse sido invocado era profanar o nome de Deus. Ofertas e sacrifícios faziam parte do ritual obrigatório, especialmente no antigo Israel, em que só se devia fazer juramentos a Deus. No caso do voto de Nazireu, o procedimento incluía um juramento de abstinência de vinho e bebida forte, de raspar a cabeça e de se contaminar com cadáveres. Versículo 3. Se também uma mulher fizer voto ao Senhor e se ligar com uma obrigação, estando casa de seu pai na sua mocidade, e se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas, se seu pai se opuser no dia em que ouvir o voto, nenhum dos seus votos e das suas obrigações com que tiver ligado a sua alma será válido, e o Senhor a perdoará porque seu pai se opôs a ela. Esses versículos quer dizer que se uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizesse um voto, a autoridade patriarcal de seu pai passava a ser o fator controlador. Uma jovem vivia debaixo da autoridade de seu pai até se casar, geralmente no fim da adolescência, quando seu marido é que assumia esta responsabilidade. Versículo 6. E se ela tiver marido, quando fizer o voto, ou quando proferir de seus lábios algo com que ligar a sua alma, e seu marido ouvir e se calar no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido se opuser no dia em que ouvir o voto e anular o voto a que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor a perdoará. Mas todo voto de uma viúva ou da divorciada com que ligar a sua alma será válido. Esse versículo quer dizer que no caso de uma viúva ou mulher divorciada, ela já não vivia debaixo da autoridade patriarcal do seu pai ou do seu marido, de modo que tinha a mesma condição e responsabilidade de um homem em relação aos votos. Versículo 10. E fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento. E seu marido o ouviu, e se calou, e não se opôs, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas, se seu marido anulou os seus votos no dia em que ouviu tudo, quando saiu dos seus lábios a respeito dos seus votos ou da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido os anulou e o Senhor o perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para afligir a alma, seu marido poderá confirmar ou anular. Porém, seu marido se calar completamente dia após dia, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, e ele os confirmará, porque se calou para com ela no dia em que os ouviu. Mas se ele, de alguma maneira, ele os anular depois de tê-lo ouvido, então levará a iniquidade dela. Esses versículos quer dizer que na sociedade patriarcal do antigo Israel, os votos podiam ser anulados pelo marido se fossem considerados prejudiciais à mulher. A seu marido ou o relacionamento conjugal, o texto dá consideração especial a 3 coisas: as circunstâncias sob as quais uma esposa fazia um voto, quando o marido era informado do compromisso e como ele respondia à notícia.
Os casos de Ana e da mãe de Sansão são bons exemplos de fazer votos quando a mulher não tinha filhos. Versículo 16. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, estando ela ainda na sua juventude, na casa de seu pai.